Vou falar nesse vídeo sobre as características e princípios dos direitos e garantias fundamentais. Mas antes quero tecer um breve contexto histórico. Inicialmente, a sociedade ela tinha direitos e garantias naturalistas, ou seja, direitos inerentes ao ser humano. Mas isso não era averiguado em todas as sociedades. E com o passar da história, doutrinadores e estudiosos foram discorrendo sobre o tema. Sobre isso, eu posso falar sobre a Convenção de Genebra e Haia, que protegem os humanos em guerras, fazendo o caminho da Cruz Vermelha, por exemplo, a distinção de civis e militares, para as pessoas que não estão participantes da guerra poderem sair do território se assim quiserem. O segundo ponto histórico aqui importante é a Primeira Guerra Mundial, onde o Império Turco-Otomano matou 1 milhão de armênios simplesmente por serem de outra etnia, embora a gente não fale muito sobre isso. O segundo ponto histórico importante é a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e o antissemitismo. A partir da Segunda Guerra Mundial, com a ONU fez em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela dispunha e ainda dispõe sobre os direitos fundamentais, tentando positivar aquilo que doutrinadores justnaturalistas já diziam. Também podemos falar sobre a ideia de matéria constitucional e onde surgiu. A matéria constitucional, aquela que diz respeito a direitos e garantias individuais e organização estatal, ela surgiu na Revolução Francesa, onde no artigo 16 da Declaração de Direito do Homem e do Cidadão de 1797, esse artigo diz que uma sociedade sem garantias fundamentais e separação de poderes não tem Constituição. Ou seja, uma Constituição material, ela trata desses dois temas. Podemos aqui também falar, abrindo uma aspa, sobre a Constituição formal, que é aquela que tem forma de Constituição, mas que trata de outros temas. Fecha aspas. Agora, partindo para as características e princípios dos direitos e garantias fundamentais em espécie, temos o primeiro, que é os direitos e garantias fundamentais, eles não precisam estar catalogados no artigo 5º, por exemplo, porque existem direitos e garantias fundamentais que estão em outras partes da Constituição, como, por exemplo, o direito da saúde, que não está catalogado no rol do artigo 5º. A segunda característica é a não taxatividade. Direitos e garantias fundamentais não precisam estar expressamente escritas para serem direitos e garantias fundamentais, muito ligada à ideia do justnaturalismo. O terceiro atributo, ou melhor, característica, é a historicidade. Os direitos e garantias fundamentais se desenvolveram através da história. O quarto é a indisponibilidade e irrenunciabilidade, ou seja, um direito e garantia fundamental não pode ser renunciado. Ninguém pode renunciar à vida, ninguém pode renunciar à propriedade. São direitos e garantias fundamentais, portanto, irrenunciáveis. Existem exceções, porque das características é a relatividade. Então, no exemplo da propriedade, pode sim a propriedade, como direito de garantia fundamental, ser relativizada e ser vendida. Então, pode ser disponível. Mas a regra é a indisponibilidade quanto à vida, saúde, educação. O próximo tópico é a imprescritibilidade. Os direitos e garantias fundamentais não vencem. Eles são eternos e podem ser cobrados a qualquer momento. O sexto é a aplicação imediata. Eles são aplicáveis desde já. No nosso caso do Brasil, desde a sua rotulação no artigo 5º, eles já estavam sendo aplicáveis. Aqui eu tenho que abrir um ponto quanto à diferença de aplicação imediata e eficácia. Porque, embora eles todos sejam aplicáveis imediatamente, a sua eficácia talvez não seja plena, por conta do estudo da aplicabilidade das normas constitucionais, de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. O sétimo ponto é a restringibilidade. Direitos e garantias fundamentais, eles podem ser restringidos em casos excepcionais, como, por exemplo, o direito e garantia fundamental de ir e vir ser restringido num estado de sítio ou de guerra. Outro é a igualdade.
Os direitos e garantias fundamentais, eles têm igualdade, um não é mais importante que o outro, embora exista a ferramenta da proporcionalidade e razoabilidade para sopesar, no caso concreto, quando houver conflito entre eles. O próximo é a universalidade. Os direitos e garantias fundamentais, eles são universais a todos, independente de raça, credo, cor, religião, origem. O 10º ponto é a bidimensionalidade, que diz respeito à aplicação em relação aos sujeitos, ou seja, os direitos e garantias fundamentais, eles têm uma dimensionalidade vertical, que é nossa em relação ao Estado, ou seja, nós temos direitos e garantias fundamentais em relação ao Estado. O segundo é o horizontal, ou seja, entre particulares, e tem um terceiro que é mais moderno da doutrina, que é o diagonal. O diagonal é entre particulares, mas que tem diferentes poderes, como, por exemplo, um particular contra outro particular na justiça do trabalho. O, o, o empreendedor ali, ele é entendido que ele tem mais poder, mais capacidade postulatória, por isso diagonal. Embora o nome da característica ainda seja bidimensionalidade, existem 3 hipóteses: vertical, horizontal e diagonal. E o 11º, que eu já tinha falado, é a relatividade. Os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, podem ser restringidos, elasticados, sopesados. Isso observando o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.